O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que alegria para nós estarmos reunidos nesta noite para celebrarmos a Santa Missa, para celebrarmos a presença de Jesus no meio de nós. Jesus mesmo nos disse no Evangelho: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós cremos e confiamos que Jesus se faz presente no meio de nós. Jesus, palavra viva do Pai. Jesus, pão vivo descido do céu. Participar da Santa Missa é nos encontrar com Jesus. Participar da Santa Missa é nos alimentar da palavra e nos alimentar da Eucaristia, alimentos que nos conduz à vida eterna. No domingo passado, nós concluíamos o tempo do Natal celebrando o batismo do Senhor. Quando nós nos encontrávamos com Jesus, que era batizado pelo seu primo João Batista, nos lembrando também da importância que nós devemos dar para o nosso batismo. Nós somos um povo batizado, nós somos o povo escolhido, o povo eleito, o povo da predileção de Deus. E mais do que nunca, nós devemos valorizar o nosso batismo. O batismo nos torna filhos de Deus. O batismo nos torna participantes da natureza divina. Olha que graça podermos participar da natureza divina, podermos participar da natureza de Deus. Nós somos humanos, a nossa natureza é humana, e através do nosso batismo nós ganhamos de Deus da natureza divina. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um lugar na mesa de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus,
porque Deus é o nosso Pai, um Pai que ama, um Pai que perdoa, um Pai que sempre está do nosso lado para poder nos levantar. E o batismo também nos torna membros do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte da igreja, é fazermos parte desta grande comunidade, é fazermos parte da família do Senhor. Família esta conquistada pelo sangue e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós iniciamos um novo tempo na nossa igreja, que é o tempo comum. Por isso que o padre está utilizando a cor verde, mostrando que nós iniciamos um novo tempo. Concluímos o tempo do Natal, iniciamos agora o tempo comum. O tempo comum, ele ocupa a maior parte do ano. São 34 semanas denominadas de tempo comum. Iniciamos agora, depois nós iremos interromper o tempo comum para vivermos a Quaresma, a Páscoa, e depois retomamos novamente a caminhada do tempo comum. E quando se fala a palavra comum, muitas vezes nós vemos a palavra comum como pejorativo daquilo que não tem importância, daquilo que é inferior às outras coisas, mas pelo contrário. O tempo comum é tão importante como qualquer outro tempo litúrgico da nossa igreja. O tempo comum é onde nós nos encontramos com Jesus na sua vida pública. Jesus que andava pela Galileia, anunciando a conversão, anunciando o reino de Deus. Jesus que reunia aquela grande multidão. Jesus que contava as parábolas. Jesus que curava os doentes. Jesus que passava fazendo bem. O tempo comum é o tempo do discipulado. Viver bem o tempo comum é viver bem o nosso discipulado, é andarmos atrás de Jesus. Viver o tempo comum é buscar a Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas vezes corremos o risco de buscar a Deus apenas nas grandes celebrações. Buscar a Deus no Natal, buscar a Deus na Semana Santa. O tempo comum nos educa a buscarmos o Senhor a cada momento. O Senhor que se deixa encontrar, o Senhor que se faz presente no meio do seu povo. Viver o tempo comum é também viver este tempo de esperança. O padre está usando a cor verde, e o verde simboliza para nós a esperança. Nós somos um povo de esperança. O verde nos lembra que ainda temos muito para viver, e ao mesmo tempo nos lembra também a necessidade de buscarmos as coisas do alto. A esperança deve ser o grande motor da nossa vida. O que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? Eu me lembro certa vez, conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disse assim: padre, eu tenho uma grande esperança na minha vida. Aí eu disse assim: qual que é essa grande esperança? Aí a pessoa olhou bem para mim e disse assim: padre, a minha esperança é ganhar na Mega Sena. É isso que eu espero, padre. Eu espero o dia que eu ganhar na Mega Sena, que eu ser uma pessoa milionária. Aí eu disse assim: olha, toma cuidado, hein? Porque essa esperança não vai dar em nada, vai morrer pobre, hein?
Não fique esperando essas coisas, não. O que nós esperamos? O que o cristão espera? O que o povo de Deus espera? Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Nós esperamos um dia morarmos com Deus na eternidade. Esta é a nossa esperança. E uma pessoa que vive sem esperança é a pessoa mais digna de dó que existe. E eu pergunto, qual que é o contrário de esperança? O contrário de esperança se chama desespero. Quantas pessoas que passam pela vida desesperadas, sem sentido, sem perspectiva. E a esperança nos faz darmos um sentido para a nossa vida, de não vivermos de qualquer maneira, de não vivermos como livres atiradores pela vida, mas de vivermos com uma meta. A esperança nos coloca uma meta, e a nossa meta é a eternidade, a nossa meta é o céu, a nossa meta é a plenitude do amor. É isso que nós buscamos. Esta é a esperança que deve nutrir a nossa vida. Esta é a grande esperança que deve insuflar no nosso coração. E a esperança está ligada à fé. Uma pessoa sem fé não espera nada. E uma pessoa que não espera, uma pessoa que não acredita, também é uma pessoa que não ama. Por isso que a esperança está ligada à fé. E a esperança e a fé está ligada e alicerçada no amor. Que neste tempo comum o nosso coração possa se encher de santa esperança. O que nós esperamos? O que você, o que eu, o que nós estamos esperando? Qual sentido nós estamos dando para a nossa vida? E a palavra de Deus, neste primeiro domingo do tempo comum, já nos coloca diante de um evangelho belíssimo, que eu acredito que todos nós aqui conhecemos, que é o evangelho das bodas de Caná. Muitas vezes nós já lemos, muitas vezes nós já ouvimos este evangelho. E este evangelho nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida. O evangelho inicia dizendo: estavam num casamento em Caná da Galileia. Havia um casamento. E quando se fala de casamento, nós lembramos do quê? Do que será que nós lembramos quando se fala de casamento? Alguns podem dizer, nós lembramos de festa também. Mas quando a gente fala de casamento, nós falamos também de algo que simboliza muito bem o casamento. Lembra no dia do casamento, na hora em que um está olhando para o outro, e eles fazem a troca de um objeto. Qual que é o nome desse objeto? Aliança. Quando nós falamos de casamento, nós estamos falando de aliança. O casamento é uma aliança em que o esposo faz uma aliança com a esposa faz uma aliança com o esposo, os dois fazem uma aliança com Deus. Por isso que a primeira leitura nos lembra também da aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança que Deus faz com a humanidade. O finalzinho da primeira leitura do livro do profeta Isaías vai dizer: como a esposa, a noiva, é a alegria do seu esposo, assim também o meu povo será a grande alegria do meu coração. Deus faz uma aliança conosco. Deus quer se desposar com a humanidade. Deus quer casar com a humanidade. E esta aliança que Deus faz é uma aliança eterna, uma aliança que ninguém pode quebrar, uma aliança que ninguém pode romper. E esta aliança, este casamento, foi celebrado uma vez por todas.
O casamento de Deus com a humanidade foi celebrado no alto da cruz, quando Jesus deu a sua vida para toda a humanidade. Ali aconteceu o grande casamento de Deus com cada um de nós. Por isso que em todas as missas nós renovamos esta aliança com Deus através da Eucaristia. Quando o Padre está consagrando o sangue de Cristo, o Padre diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Deus fez uma aliança conosco, uma aliança através do sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E quando nós falamos também de casamento, nós falamos de amor, amor e fidelidade. Duas palavrinhas-chaves que não podem faltar na nossa casa, que não pode faltar na nossa família, que não pode faltar no matrimônio: amor e fidelidade. O amor que nos faz ser fiel, a fidelidade que nos faz amar cada dia mais. E ali naquele casamento tinha algumas pessoas importantes que haviam sido convidadas. Uma delas era Maria, a mãe de Jesus. E Jesus e seus discípulos também estavam ali naquele casamento. Aí acontece algo inusitado. Maria percebe que está faltando algo naquele casamento. Maria percebe que está faltando vinho naquele casamento. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese para colocar um ponto muito interessante. Nossa Senhora é a mulher atenta. Nossa Senhora é a mulher que consegue perceber os detalhes. Assim também é o feminino, assim também é as mulheres. Vou fazer uma pergunta agora, principalmente aí para os casais. O homem e a mulher conseguem enxergar a mesma coisa? Sim ou não? O que vocês acham? Será que a visão do homem e a visão da mulher são iguais? São completamente diferentes. O jeito que a mulher vê e o jeito que o homem vê é completamente diferente. A mulher consegue ver o todo, o homem consegue ver apenas a parte. Um exemplo: quando a mulher chega aqui na igreja para participar da missa, a mulher consegue ver a toalha, se a toalha está certinha ou não, se está mais para cima ou mais para baixo, consegue ver se as velas estão acesas ou não, consegue ver as flores, consegue ver vários detalhes. Assim na casa, na família, do mesmo jeito. A mulher consegue ver a casa inteira, né? Consegue ver os quartos, consegue ver a cozinha, consegue ver o que o filho está fazendo, o que o esposo está fazendo, se está faltando alguma coisa, se não está. É uma visão bem alargada. Agora a visão do homem é uma visão bem reduzida. A gente consegue ver uma parte de cada vez. A gente não consegue ver a totalidade das coisas, mas a gente consegue ver apenas as partes. Por exemplo, se eu venho aqui para celebrar a missa, lá no final da missa eu vou ver se as velas estão acesas ou não, se tinha toalha ou se não tinha toalha, porque a nossa visão de homem é bem mais restrita. E é muito interessante isso, até mesmo a conversa entre homens e mulheres. Aqui a gente já consegue ver muito bem essa diferença entre a visão dos homens e das mulheres. Quando as mulheres estão conversando entre elas, falam vários assuntos ao mesmo tempo, não é assim? Uma está falando de uma coisa, outra está falando de outra, e se um homem está ali no meio daquela conversa, não entende nada, porque são vários assuntos ao mesmo tempo. Agora, quando é uma roda de homem, é diferente, né? Vai mudar de assunto, a gente fala: vamos mudar de assunto? Aí muda de assunto e já começa outro assunto. Agora as mulheres vão mudando de assunto e vão atropelando os assuntos que ninguém consegue entender. Então o homem e a mulher têm uma visão completamente diferente.
e Nossa Senhora consegue perceber que tem alguma coisa faltando naquela festa, que tem alguma coisa faltando naquele casamento. Assim também, meu querido irmão, minha querida irmã, deve ser Nossa Senhora na nossa vida. Nós devemos ter Nossa Senhora no nosso coração, devemos ter Nossa Senhora na nossa família, devemos ter Nossa Senhora na nossa casa, porque ela consegue perceber aquilo que está faltando. Quantas vezes lá na sua família está faltando o vinho do amor, está faltando o vinho da alegria, está faltando o vinho do diálogo, está faltando o vinho do carinho, está faltando o vinho do respeito. Quantas vezes na nossa casa está faltando tantas coisas, e nós precisamos de Nossa Senhora, porque ela consegue enxergar aquilo que está faltando. Eu tenho certeza, na casa de todo mundo, em determinados momentos, parece que falta alguma coisa, não é assim? Parece que está faltando diálogo aqui, hein? Parece que está faltando compreensão, parece que está faltando carinho. Entra dentro da casa, nem se olham, nem se tocam, nem conversam um com o outro. Sempre nas nossas casas falta alguma coisa. E Maria é aquela que diz: olha, está faltando isso na sua casa, está faltando isso na sua vida. Assim foi Nossa Senhora, ao ver aquela situação, disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Que Nossa Senhora também hoje possa dizer para Jesus: olha, eles não têm mais alegria, olha, eles não têm mais amor, olha, eles não têm mais respeito, está faltando vinho. E Jesus vai dizer: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Jesus está dizendo que a sua hora não chegou. E de fato, a hora de Jesus é a hora da cruz. A hora de Jesus é a hora em que Deus sela o seu matrimônio com a humanidade. E Nossa Senhora então vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. E eu convido a todos agora a dizer essas palavras que brotaram dos lábios de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. Mais uma vez: fazei tudo o que Ele vos disser. Mais uma vez, para a gente guardar bem no coração: fazei tudo o que Ele vos disser. Aí eu pergunto agora: quem aqui quer ser feliz? Quem aqui quer ter um casamento feliz? Quem aqui quer que a sua família viva feliz? Levanta a mão, deixa o padre ver. Todo mundo quer? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque geralmente tem alguns que não querem ser felizes, né? Eu acredito que todos nós queremos ser felizes. Padre, mas qual que é o segredo da felicidade? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer para minha família ser feliz? Nossa Senhora já disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Se nós queremos ser felizes, se nós queremos que a nossa família seja feliz, basta fazermos tudo o que Ele nos disser, colocando em prática as palavras de Jesus, colocando em prática os ensinamentos do nosso Senhor. Aí está o segredo da felicidade. Tem até aquela música do Padre Zezinho que diz, né? O que é necessário para ser feliz: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Fazei tudo o que Ele vos disser. Este é o grande segredo da felicidade. E Jesus então pede para que aquelas talhas sejam enchidas de água. E ali acontece o grande milagre. Aquela água se transforma em vinho. E o mestre Sala vai dizer: deixou o vinho melhor para o final da festa. De fato, Jesus é o vinho melhor.
Deus enviou os juízes, Deus enviou os profetas, Deus enviou os reis, mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, o vinho melhor, o vinho da salvação, o vinho da nossa redenção. E quero concluir essa reflexão quando nós escutamos este Evangelho, nós ficamos impressionados. Aquelas talhas cheias de água que se transformaram em vinho. E eu quero dizer nesta noite, milagre maior acontece em cada missa, porque não é água que se transforma em vinho, mas é vinho que se transforma no sangue de Cristo. Não é pão, mas é o corpo de Cristo. Aquele pão que se transforma no corpo de Cristo. Milagre maior do que as bodas de Caná acontece em cada missa, quando o vinho se transforma no sangue do nosso Senhor e Redentor. E que dentro das nossas casas, que lá na nossa família, não falte o vinho do amor, o vinho da alegria, o vinho da paz. Que Nossa Senhora interceda sempre pelas nossas famílias. Que Nossa Senhora nos lembre sempre do segredo da felicidade. Fazei tudo o que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.